Pessoal, beleza? Agora a gente vai fazer a última questão de matemática da ESA 2022, a questão da prova tipo A, tranquilo? Vou colocar aqui nela e a gente tenta fazer junto. A altitude H acima do nível do mar, em quilômetros, durante o voo de um avião, é dada em função da pressão atmosférica P em atm por H em função de P igual a 30 log de 1 sobre P da base 10. Em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião era de 0,8 atm. Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros, considerando log de 2 da base 10 igual a 0,3, era D. Então perceba que é uma questão que envolve o conceito de logaritmo, certo? Então a gente vai aplicar algumas regrinhas aqui de log, tá? A gente vai aplicar algumas regras de log e vamos entender aí essa relação de altitude e pressão, tranquilo? Então vamos lá. Imagina, por exemplo, que aqui eu estou em cima de um morro e lá embaixo tem alguém na praia. Vou supor que aqui seja a praia, certo? Perceba, por exemplo, que a quantidade de ar na cabeça desse carinha aqui, ó, é menor que a coluna de ar sobre a cabeça desse outro carinha aqui, concorda? Então, a pressão atmosférica sobre esse sujeito que está aqui na praia é muito maior do que a pressão atmosférica sobre esse sujeito que está em uma altitude maior. E é por isso, por exemplo, que quando o avião ele está no céu, ele tem uma pressão maior exercida sobre sua lataria, sobre sua superfície ali, porque tem uma coluna de ar menor sobre ele, entendeu? Mas vamos lá, o que a questão disse aqui? Ele disse que a altitude em quilômetros, que é esse Hzinho, em função da pressão atmosférica em atm, é igual a 30 log de 1 sobre P da base 10. Quando é log da base 10, eu não preciso expressar a base aqui, tá bom? Mas, de qualquer forma, ela tá aqui, ó, log de 1 sobre P da base 10. Então, ele fala assim, ó, quando a pressão atmosférica for 0,8, qual será a altitude em quilômetros? É isso que ele quer saber. Então, eu vou substituir o 0,8 no lugar do P e vai ficar 30 log de 1 sobre 0,8, que é justamente o P aqui, correto? Então, a altitude é a mesma coisa que 30 vezes log de 10 da base 8. Por quê? Porque eu multipliquei por 10 em cima e multipliquei por 10 embaixo. Quando a gente multiplica por 10, eu ando com a vírgula para a direita do número. Então, a vírgula do 1, ela se encontra aqui. A vírgula do 1, ela se encontra aqui. Se eu multiplicar por 10, eu tenho o quê? A vírgula indo uma unidade para a direita. Se eu tenho 0,8, multiplico por 10, eu pego essa vírgula e ando uma unidade para a direita, vai ficar 8. Então, por isso que 1 sobre 0,8 é a mesma coisa que 10 sobre 8, porque eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 10. Daí eu vou desenvolver aqui, ó. Quando eu tenho log de alguma coisa, log de x sobre y, por exemplo, eu posso desmembrar essa relação em uma outra de subtração. E é o que acontece aqui. Se eu tenho, por exemplo, 30 log de 10 sobre 8 da base 10, eu posso dizer que é a mesma coisa que 30 log de 10 da base 10 menos log de 8 da base 10. Percebe então que os dois logs aqui mantêm a base. A única diferença é que esse daqui fica de um lado e o outro que está dividindo fica de outro, certo? Com essa relação de subtração aqui.
tem essa outra relação aqui, por exemplo, se fosse assim, ó, 30 log de 10 vezes 8. Isso aqui é a mesma coisa que falar 30 log de 10 da base 10 mais log de 8 da base 10. Então, quando eu estou multiplicando, eu posso desmembrar em uma soma. Quando eu estou dividindo, eu desmembro em subtração, entendeu? Então, 10 sobre 8 fica 10 menos 8. No caso, log de 10 da base 10 menos log de 8 da base 10. Então, a altitude, aliás, de 0,8 vai ficar 30 vezes log de 10 da base 10. Ou seja, qual o número que multiplicado por x é a mesma coisa que 10? Qual número elevado a 10 dá 10? É o próprio 1, não é? Então 10 elevado a 1 dá 10. Então por isso que log de 10 da base 10 é 1. Correto? E aí, tem esse outro log aqui. Eu vou desmembrar 8 em 2 elevado à terceira, né? Vou fazer a fatoração aqui, ó. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, correto? E isso daqui é outra regrinha de log. Quando eu tenho essa relação, eu posso tombar o número que está sendo elevado no expoente ali. Eu posso tombar. Então, em vez de log de 2 elevado à terceira da base 10, eu falo que é a mesma coisa que 3 vezes log de 2 da base 10. Entendeu? Então, 30 vezes 1 menos 3 log de 2. E aí ele falou que log de 2 à base 10 é 0,3. Tá na questão, certo? Então eu vou substituir esse log de 2 à base 10 por 0,3. Então vai ficar 1 menos 3 vezes 0,3. Então vai ficar 1 menos 0,9. E 1 menos 0,9 é 0,1. Então vai ficar 30 vezes 0,1. 30 vezes 0,1 dá 3. E como está em quilômetros, vai ficar 3 quilômetros. Essa é a resposta que consta aí na alternativa B de bola. Tranquilo? Então, se vocês sentirem alguma dúvida aí, eu dou uma aula a respeito de log e as propriedades dessa matéria aí da matemática. Tranquilo? Tamo junto, é nóis. Deixa nos comentários aí, aliás, se você ficou com alguma dúvida, tá bom?